Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, sábado, dia 12 de junho de 2021. Lembrando que hoje estaria acontecendo a festa na rua, a festa de Santo Antônio de Jacutinga, padroeiro da cidade de Nova Iguaçu, também padroeiro da querida Diocese de Nova Iguaçu. E muito bem, vamos nós aqui celebrando a graça do encontro de hoje. Lembrando que também é dia dos namorados e namoradas. E a festa de hoje certamente aconteceria da seguinte maneira: teríamos lá algum forró, teríamos algum pagode, algum rock and roll de qualidade com alguns amigos que nós conhecemos aí, como o meu amigo Zé Aragão, aqui da banda Vestígio Humano, minha amiga Sara do Forró Alquimia, meu amigo Márcio Queiroz, Patrícia Andrade e tanta gente boa que faz acontecer a festa de Santo Antônio lá no palco da Dom Valmor. Mas infelizmente a pandemia veio, há o segundo ano que a festa não acontece, e louvamos a Deus pela graça de estarmos aqui para celebrarmos Santo Antônio. Vai ter missa hoje, missa dos namorados aqui na Catedral de Santo Antônio, certamente na Catedral de Santo Antônio. Também vai acontecer também amanhã a missa tradicional com distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Além disso, também eu soube já pela pastoral ambiental que vai ter a distribuição de algumas mudas de plantas, até frutíferas, para serem plantadas. Como é que é o documento? Eu estou falando aqui. A Laudato Si fazendo história no dia de Santo Antônio. Santo Antônio, que é um franciscano, e sabemos que Francisco era vamos dizer assim, era um ecologista de primeira marca. Então não tem como não pensar em Santo Antônio e lembrar da ecologia também. Mas vamos nós, lembrando que ontem tivemos mais uma fala na nossa querida CPI da Covid, e eu não lembro o nome aqui da pessoa e não estou com a ficha na mão, então não vou nem lembrar, mas as falas foram bem contundentes. Ainda tem pessoas que falam de um tal de tratamento precoce. Na verdade, não existe tratamento precoce. Ou você se trata do problema de saúde, seja ele no início do problema, ou você se trata depois que ele já complicou. Na verdade, existe um discurso aí contra o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, que era referência para Bolsonaro e companhia. Interessante que bolsonarista tem um problema sério, né? Primeiro, somos todos Cunha, somos todos Moro, somos todos Mandetta, e agora, não sei o que eles são não, porque estão perdidos aí, não sabem quem seguir. Agora o herói da vez é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes andou postando aí, andou falando na rede social que a economia do Brasil cresceu, que nós tivemos um superávit primário e etc e tal, e já falam, esse é o nosso ministro da economia. Se prepara, Paulo Guedes, semana que vem tu vai virar comunista, né? Como também o atual ministro da Saúde, que teve coragem de dizer na CPI da Covid que o tratamento precoce não existe. Bem, se prepara aí para virar mais um comunista de plantão em nossa caminhada. Aí estamos seguindo aí o ônibus da empresa de Japeri. Branco, paga nós depois. Vamos nós aí seguindo o ônibus da Branco. E sabe, lamentando muito que também, outra questão, a gente fala dessa economia brasileira, onde tudo aumenta, tudo fica caro, mas vamos dizer que está tudo bom, não é isso? O pessoal prefere se enganar, então vamos nos enganar então, dizendo que está tudo maravilhoso, que está tudo tranquilo, tudo muito bom. Vamos só dizer coisas boas, né? Na verdade, ontem o presidente falou que o uso de máscara tem que ser questionado, se a máscara de verdade ela faz um efeito ou não faz, e etc e tal. Quando, na verdade, o que nós temos que ter em nossas cabeças é que nos Estados Unidos, para poder parar de usar máscaras, eles tiveram que tirar o presidente. Talvez aqui no Brasil, ano que vem, a gente consiga resolver isso, não é isso? Eu não sou a favor do impeachment, apesar de muita gente que eu conheço ser a favor. Eu acho que o impeachment é uma violência muito grande com a nossa democracia. Ir para o evangelho do dia de hoje. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos
33 ao 37. E o evangelho de hoje, o evangelho vem trazer para nós cristãos uma posição bem clara. Ou você é uma pessoa séria ou não é. Hoje, o evangelista Mateus traz para nós, nessa parte de Sermão da Montanha, o questionamento sobre o tal do cristão isento. Jesus hoje coloca para a gente sobre essa ideia de uns e outros que costumam colocar o seu julgamento sempre em nome de Deus. Então Jesus vem questionar isso. Interessante é que Jesus coloca para nós sabiamente que você não pode tomar como palavra, como julgamento, aquilo que não lhe pertence. Nem a própria vida você pode pegar minha vida. Então Jesus vem combatendo essa proposta farisaica, judaica, desses julgamentos vazios. Interessante ainda que Jesus deixa bem claro que não pode julgar nem pelos teus cabelos, pois você não tem poder para torná-lo branco ou preto. Jesus não conheceu tinta de cabelo. Se ele conhecesse, ele ia dizer, olha, tem um poder assim, o poder da marca tal, né, que pode nos dar essa condição de mudar a cor. Mas naturalmente é impossível. Por isso Jesus já bota na parede. Ou você é sim ou você é não. Ou você concorda que 484 mil mortos no Brasil é algo bom, ou você discorda, falando aí do caso da pandemia do Covid-19. O evangelho de hoje, ele traz para nós uma referência ao 2º e ao 8º mandamento. Lá em Êxodo 20, versículos 7 e 16, também em Números 30, versículo 3, né, e seguinte, em Deuterônimo, capítulo 23, versículo 22 a 24. Na sociedade judaica, era costume o julgamento, porque eles não podiam pronunciar o nome de Deus, mas eles usavam, pelo Javé, por Adonai, por Elohim, pelo nome de Deus, fazendo assim uma ablução, um julgamento forte, porque era comum, muito comum, uma referência a Deus no céu, a terra, a Jerusalém e até a minha própria cabeça. Pela minha cabeça eu prometo isso. Então Jesus traz essas 3 vertentes. Primeiro, não pode usar o nome de Deus para colocar no seu julgamento. Segundo, ele traz para nós a questão de não usar a terra onde você pisa, nem a cidade santa, e nem pela própria vida, que é a própria cabeça, né? Mais uma vez, Jesus elimina a questão da prática e da pregação. Jesus deixa bem claro, seu modo de falar seja sim, sim, e não, não. Tudo que for além disto não é de Deus. Então esses cristãos aí que ficam em cima da parede, em cima do muro, se questionando, pensando ainda, não, que eu não sou a favor disso, a favor daquilo. Aí eu lembro de Pedro Causa-Dáliga, o grande bispo, que dizia, política sim, política não. Se você não gosta de política, alguém fará era por você. Tudo que for além disso, que você diz que é neutro, não é proposta de Jesus. No mundo onde predomina a mentira, no mundo onde se faz necessário você julgar por Deus, outro dia, conversando com uma pessoa, falei, olha só, ou você acredita naquilo que eu falo, ou você não acredita em mim. Mas eu julgo pelos meus filhos, eu julgo pela minha esposa, julgo. Não é posição de cristão. Ou você acredita, ou você fala o fato em si, ou não fala um fato em si. O cristão sabe que Deus está presente. Quando ele fala dá um testemunho, Deus está presente, dando para ele o respaldo necessário para a sua fala. Não existe essa de você tentar, não, porque por Deus, ou invocar. E o julgamento que a carta de São Tiago faz eco no ensinamento de Jesus, diz, meus irmãos, não julgueis nem pelo céu, nem pela terra, nem faceis qualquer outro julgamento, que o vosso sim seja sim, e que o vosso não seja não, para não seres condenados. É no capítulo 5, versículo 12 de São Tiago. Interessante ainda que Paulo afirma hoje, na leitura proposta pela igreja também hoje, que Jesus morreu por todos nós, a fim de que vivamos,
Não vivamos mais como éramos no passado, mas como pessoas novas, uma pessoa que ressuscita. A Igreja Católica hoje também celebra, devido ontem ter sido o Imaculado Coração, o Sagrado Coração de Jesus, hoje a Igreja celebra o Imaculado Coração de Maria. Maria, que é mãe da Igreja, também dia dos namorados, então coração tudo a ver, não é isso? Lembrando que Santo Antônio, que é padroeiro dos namorados aqui na nossa realidade, ele nunca casou. Alguém fala, Santo Antônio é esperto, né? Ele nunca casou. Mas ele ajudava as moças e rapazes que iam se casar com dote. Lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte, de origem bretã ou anglo-saxônica, o padroeiro dos namorados é São Valentim. Tem outra história, um dia eu conto para vocês. O interessante ainda que a gente, quando olha para essa realidade do evangelho de hoje, onde somos colocados em condições de discutir, Jesus deixa para a gente uma opção. Ou o cristão é a favor da vida ou é contra a vida. O cristão não pode ter porém, mas, talvez. Tudo bem, sabemos que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas o cristão, ele sempre tem que ser a favor da vida. Então, diante de um quadro pandêmico, no evangelho de hoje, a gente está escutando o Sermão da Montanha. Uma mensagem que é uma espécie de Torá, é a nova lei para o cristão. As bem-aventuranças, o sim, sim, o não, não. Aquele que tem vontade, aquele que por vontade de Deus se salva, ele tem por obrigação também comunicar a salvação aos outros. Não pode estar preso a posições religiosas, o melhor cargo de vamos dizer assim, de prestígio. Ele não pode, hora nenhuma, usar dessa posição para pisar nos outros. Bom, sejamos nós também anunciadores deste evangelho, independente da nossa escolha religiosa, nossa consagração. Somos todos consagrados, como diz lá no Conselho Nacional do Laicato, somos consagrados como, vamos dizer assim, pela cidadania do batismo. A quem prefere o equilíbrio de ficar em cima do muro, ora do lado de um lado, ora do outro, isso não é próprio de quem fez a experiência do Cristo ressuscitado. Aqueles que fazem a questão de ficar bem com os poderes da sociedade, já diz Dom Oscar Romero, São Oscar Romero, quando a igreja caminha em comunhão com os poderosos e desprezando os pobres, certamente essa igreja ela está ferindo o princípio da isonomia e da verdade do evangelho. A igreja que caminha tentando se equilibrar entre o poder do mundo, o poder do dinheiro, o poder instituído e a realidade do pobre, essa igreja está longe do evangelho. O cristão, ele não pode e não deve ficar nunca e jamais em cima do muro. O evangelho de hoje, ele é bem dolorido para aqueles que querem sempre fazer média. Cristão não faz média. Cristão é objetivo. Sim, sim, não, não. Aqui nós falávamos sobre a defesa da vida, a defesa da verdade. Há quem prefere ficar aí nesse meio termo. Há quem prefere se enganar e tentar enganar a Deus. A exigência do Jesus de Nazaré, o mestre Jesus de Nazaré, que raia pela tolerância, não por uma intolerância também. Ah, não, porque não é católico, vamos mandar para o inferno. Ah, não é porque não é nosso grupo religioso, vamos espancá-lo. Não. Jesus, nesse contexto do Sermão da Montanha, também vem lamentando o uso da violência. A gente, quando fala do amor, a gente, quando fala do evangelho, é para falar com o amor pleno, é para falar plenamente com aquilo que nós temos, com o nosso corpo, com nossa alma e com o nosso coração. É complicado demais você olhar um texto desse e alguns distorcem, alguns colocam esse evangelho e dizem, não, nós temos que perseguir aqueles que são de outro grupo religioso. Mas nesse mesmo capítulo, por isso nós não podemos ler de forma isolada, nós somos convidados a entender e a meditar esta boa nova. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Obrigado a você pela sua
paciência, pela sua audiência. Lembrando que dê um like, comente, fique à vontade, democracia sempre. Quem concorda comigo, obrigado. Quem discorda, obrigado também. É assim que funciona a sociedade. Somos aqui na democracia. Também lembrando a todos e a todas que infelizmente ainda estamos caçando emprego, trabalho com carteira assinada, com dignidade. Se você tiver algum bico, algum trabalho, alguma coisa para nós aí, no meu caso aqui, Daniel Nonato, não deixe de falar com a gente nos comentários, não deixe de colocar para nós no nosso WhatsApp, quem tem nosso WhatsApp, lá no Instagram, no nosso Facebook. E agradecemos a vocês pela vossa presença, pela vossa ajuda, já agradecendo os médicos, os enfermeiros, agentes de saúde que estão aí no combate dessa maledita doença que já vitimou mais de 480 mil brasileiros. Deus abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês. Parabéns para quem tem namorado e tem namorada. Parabéns para você que é casal, que vai celebrar o dia de hoje. Que Deus abençoe, que possa ser uma data muito festiva. Também parabéns para você que está solteiro aí, que escolheu ser solteiro. Parabéns, obrigado pela sua presença também, porque a gente vive disso, dessa realidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pela presença. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. E não esqueça, festa de Santo Antônio, vai ter live. Vê lá, Catedral de Santo Antônio, aqui em Nova Iguaçu, e também a comunidade, a paróquia Santo Antônio da Prata. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.